Fala pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje eu estou com um grande convidado aqui, candidato ao governo do estado, e nós estaremos aqui da Know-How entrevistando todos os candidatos para exporem as suas ideias, tudo que foi auxiliar o desenvolvimento econômico do nosso estado. Então nós temos nosso primeiro convidado, que é o Riedel. Riedel, ele é candidato ao governo do estado, tá? E também empreendedor, tá? Então veio da iniciativa privada. E eu vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele e das boas-vindas. Muito bem-vindo aqui, Riedel, ao Know-How Club. Espero que você tenha gostado aqui do nosso ambiente de startup. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Felipe. Primeiro agradecer o convite, né, a você, a Sara, pelo empreendedorismo de trazer aqui para Campo Grande uma experiência como essa, o Know-How Club, que pode desdobrar aí de maneiras muito legais, né? Eu sou empresário na minha origem, eu nunca fui candidato a nenhum cargo público. Tenho uma trajetória de vida no agro, venho de família, isso sou a sexta geração de produtores rurais e assumi muito novo os negócios da família. E a minha formação ela foi na área técnica de produção, mas ao longo do tempo também na área de gestão. Formação, pós-graduação, formação. Você formou em quê, Riedel? Formei em biologia. Biologia. E tenho um mestrado em zootecnia. Zootecnia. Então na área de produção. Produção. Na área de genética, genética molecular, para ser específico. Louco. Genética molecular. Muito doido, né? Mas isso tem uma aplicação muito direta na geração de genética, por exemplo, na pecuária de corte, touros melhoradores, etc. Mas ao longo do tempo, quando eu cheguei na propriedade, eu rapidamente entendi que a diversidade com que você lida, a técnica e a atualização, aí eu teria que ser um técnico. E eu era dono de um negócio. Então, eu rapidamente caminhei para a área de gestão, porque ali tinha agronomia, ali são várias verticais. Lidou com outros negócios derivados do principal, que na época era genética, era a minha paixão e continua sendo, mas eu caminhei para o lado da gestão porque a gente diversificou o negócio. E deixa eu te fazer uma pergunta, o que te motivou a entrar para a política? Foi uma consequência, viu, Felipe? Na verdade, não é assim, eu gosto da política. Eu estava trabalhando nos nossos negócios. E aí eu primeiro presidi o sindicato rural do município que eu estava, muito naquela de discutir os problemas, de questionar, de apontar o dedo, mas por que é assim, por que é assado, até questionando o próprio poder público e a política. Aí, fruto disso, eu acabei sendo presidente da Federação de Agricultura aqui do estado de Mato Grosso do Sul, fui presidente do SEBRAE, e aí já trabalhando mais num leque amplo dos negócios de uma maneira geral, e vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, lá em Brasília. Nossos negócios já continuam avançando, e aí o governador que ganhou o atual mandato, ele me convidou para ser secretário de governo. Perfeito. E uma encomenda muito, muito objetiva de ajudar a estruturar um modelo de gestão mais eficiente, menos pesado. E essa foi a minha empreitada no estado como secretário de governo, em 2 mandatos por 7 anos. 2 mandatos por 7 anos. Por 7 anos. E aí, fruto do trabalho realizado, o grupo político, que envolve vários partidos e tal, e as próprias pesquisas começam a mostrar que a política ela tem que dar mais resultado e menos politicagem. E aí me convidaram para ser candidato a governador. E eu aceitei. Eu nunca fugi de muitos desafios, não, viu, Felipe? Eu aceitei. E a minha primeira experiência na política também, que eu nunca fui candidato. E política não você tem que saber lidar, tanto com críticas, com exposição da família, da vida. Realmente, sair da iniciativa privada e entrar na política requer aí, obviamente, muita vontade de querer ajudar e querer mudar. E olha, para a gente dar continuidade, que nosso podcast é para falar de desenvolvimento econômico, de como que você pretende ajudar o nosso estado, Eu separei algumas perguntas que eu acho que a grande parte da nossa audiência que está acompanhando a gente tem interesse de saber. O empreendedor é o que puxa à frente para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego e também para a fomentação de negócios. Então eu separei algumas perguntas que eu queria saber exatamente de você, qual é a sua visão e como você pretende desenvolver o nosso estado. Isso para mim é de extrema importância. Óbvio, as políticas sociais são muito importantes, mas desenvolvimento econômico, essa é a minha visão como empreendedor, acabar ou diminuir a pobreza é gerando emprego. Para mim é o melhor programa social, as pessoas poderem se desenvolver, melhorar de vida,
Então, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quais são as iniciativas, você vindo a ser governador do estado, que você pretende, né, desenvolver para atrair grandes empresas, grandes indústrias aqui para o Mato Grosso do Sul? Tá. Felipe, é importante a gente entender, eu quero voltar um pouquinho só para contextualizar e responder de maneira muito assertiva esse seu questionamento e dizer que eu concordo 100% com você. O melhor programa social que existe é o emprego. Não tem outro. Receber 300, 400, 500, ok. Você dá um mínimo de respiro para aquela pessoa. Que é dignidade. Dignidade, mas ela custa para o Estado, uma fatia do orçamento, e ela não resolve o problema, ela minimiza, ela dá sobrevida. O que resolve o problema é o desenvolvimento. Perfeito. Então, tem que partir dessa premissa. E para isso, é aí que vem o X da questão, eu aprendi isso no público, você tem que fazer uma gestão orçamentária extremamente eficiente. E o que é isso? É você fazer com que as corporações do Estado não tomem tanto pelos interesses, que muitas vezes são até legítimos, mas assumam o orçamento do Estado e deixem o Estado sem capacidade de investimento. Isso é como qualquer negócio. Se você tem um negócio que você usa 100% da receita só para o custeio, como é que você está enxergando o crescimento no seu negócio? Não cresce, né? Não cresce, né? E quem não cresce, desaparece. É isso aí. E Estado não é a mesma coisa. Então, assim, uma carga tributária como o Brasil tem, que é alta, né? Se você ocupa todo esse recurso, esse orçamento, para custeio, você está tão somente cumprindo a função básica na saúde, na educação, na segurança pública, nas grandes áreas do Estado. O que tem que fazer é criar as condições para que o Estado ganhe capacidade de investimento sem aumentar a carga tributária. Perfeito. E aí onde que está o nó dessa equação? Dentro do próprio governo. As chamadas reformas. Reforma da Previdência, reforma administrativa. É gastar menos com o governo. Gastar menos do que gasta. Né? Gastar menos do que arrecada. Né? Arrecada. Sem onerar mais. E nós construímos no Mato Grosso do Sul, até por isso que eu saio candidato, né, uma equação que o Estado hoje, para a área de desenvolvimento, alguns indicadores importantes. É o Estado que mais investe no Brasil. Tá? Tanto percentual da sua receita corrente líquida, é 12%, quanto por habitante. Tá? A média brasileira é de 3%, 4%. A gente está fazendo 12%. 12%. Então, o nosso orçamento é de 20 bi. Nós estamos aí investindo 2.400, 2,5 por ano. Investimento aonde? Infraestrutura, basicamente infraestrutura, porque é o que dá mais competitividade ao setor privado num estado como o nosso. Perfeito. Que as empresas que estão vindo ainda são muito da transformação da matéria-prima. Tá? Temos grandes conglomerados chegando, temos uma carteira de 53 bi hoje no estado, em andamento. Que foram as indústrias que se instalaram? Assim, as indústrias de papel, várias coisas. Papel e celulose, gigantes, indústria de etanol de milho, 2 gigantes, indústria de proteína animal, ovo, duplicação de suíno, aves. Caramba. Então tem um movimento acontecendo no Estado extremamente robusto. Aliado a essa capacidade de investimento que gera essa competitividade, você tem que trazer do capital privado uma série de investimentos que tenham projetos viáveis e que você tira o Estado de fazer esse investimento. Exemplo, nós estamos numa era que nós não temos mais como ficar sem o nosso celular absolutamente conectado para o serviço público, inclusive. Perfeito. Tá? Então, nós precisamos do 5G. Tá? Bom, 5G é questão federal, tem as antenas, licitação, o governo federal acabou de fazer isso. Está previsto no Mato Grosso do Sul 2023, 2024. Só que, se o Estado não tiver uma infraestrutura de telecomunicação adequada, o 5G vem sem utilidade. A mesma coisa de você comprar uma Ferrari e ter estrada de terra. Nossa. Então, o que nós fizemos? Quanto é que custa para você criar essa estrutura? 500 milhões. Nós fizemos um projeto, fomos na Bolsa, né, e uma empresa chilena ganhou a concessão de estabelecer uma rede de fibra ótica nos 79 municípios. E começa agora.
Ano que vem está pronto para receber o 5G. Ou seja, a infra para receber grandes empresas, grandes indústrias, isso, já está em andamento. Ela está sendo feita pelo Estado, porque aquelas que não têm viabilidade econômica, o privado não vai fazer. E esse é o papel do Estado. Perfeito. Estradas, por exemplo, que não tenham viabilidade de concessão, nós vamos lá e fazer. E aí você puxa a economia, puxa uma empresa, puxa a gestão territorial, aumento de agricultura, aumento de produtividade. Aí é um ciclo que o privado vai acontecendo. Então a lógica de funcionamento é essa. E para o setor privado é criar esse ambiente de negócio, né? Ainda nos negócios tradicionais, que estão muito presentes. E é o Estado, é o outro dado, Sim. É o que mais investe no Brasil e é o Estado há 3 anos que mais cresce no Brasil. Olha que interessante esse dado. Não é segundo nem terceiro, é o primeiro colocado no Brasil. Olha só, eu desconhecia particularmente esses dados. Então assim, isso é importante. Eu ando muito o Estado, conheço o Estado. Então o que está acontecendo no Estado é uma transformação da base de crescimento econômico. O que falta ao Estado é gente. Sim. Pra você ter uma ideia, esse crescimento gerou uma demanda de 20 mil postos de trabalho que estão em abertos. Aqui no Estado. Aqui no Estado. Olha que interessante isso. E por outro lado, nós temos um programa social que atua mais ou menos em 90 mil famílias, dando R$300 de crédito para comprar comida. Então, tem um descasamento aí entre oferta e demanda. Perfeito. Você conversa com essas empresas, pelo amor de Deus, Eduardo, não tem gente, nós arrumamos gente para vir trabalhar. Aí você olha o perfil de emprego, não é só na construção civil, não é só aqueles empregos de baixa demanda de formação. Tem empregos cada vez mais. O operador da caldeira X automatizada. Qual é o único caminho de você solucionar isso? Qualificação. Então está no meu plano de governo, voucher qualificação. E não é o governo que tem que dar essa qualificação, porque ele não tem essa capacidade, né? expertise. Convênio com as escolas privadas, edital, e o governo paga. Perfeito. Encontra a oportunidade e cria a oferta de mão de obra qualificada. Tá? E essa é a proposta de você fazer casar e aí gera o crescimento verdadeiro. Desenvolve o ecossistema, né? Desenvolve o ecossistema. Falando em desenvolvimento, vamos falar um pouquinho aqui das políticas fiscais, né? Referente ao ICMS. Você pretende fazer uma reforma no ICMS para facilitar, né, no sentido de atrair essas grandes empresas, né? Hoje o nosso estado concorre com vários outros estados no Brasil e eu vejo que o ICMS é algo que precisa ser revisto até para a gente conseguir atrair mais empresas e mais investimento no nosso estado. Qual que é a sua visão? O que você pretende fazer, você sendo governador aí do estado do Mato Grosso do Sul? O grande instrumento que a gente tem para atrair as empresas é o tributário, é o imposto. Não é só o ICMS, tem outros, mas o ICMS é o principal deles, até porque o nosso estado ele vive só disso. Perfeito. 83% da arrecadação do estado é ICMS. Só que todas essas empresas, esses 53 bilhões que chegaram aqui, eles chegaram por uma única razão. Já existe uma isenção quase que total do ICMS. Ah, é? É o chamado incentivo fiscal, que a gente fala, a gente troca imposto por emprego. Então essas empresas, elas têm, nós somos muito agressivos na isenção fiscal para atrair essas empresas. Perfeito. Né? E com a capacidade de investimento para dar solução logística para elas. Por exemplo, um exemplo típico, a Suzano veio aqui para Ribas. Aí ela falou assim, puxa, Eduardo, eu preciso de 200 quilômetros de asfalto nessa estrada e nessa estrada, senão eu tenho um problema. Eu falei, tá bom, o Estado vai fazer com prioridade. 360 milhões de investimento para infraestrutura, que é do Estado. Né? E eles têm isenção de ICMS. O resto, a roda gira. O município como Ribas, com 24 mil habitantes, daqui a 3 anos tem 35, 40. Tá? E aí nós, né? Estado, vamos ter que se virar nos 30, habitação, saúde. É o problema bom que eu chamo. É a dor do crescimento. Adolescente não dói o osso quando está crescendo. A dor do crescimento. Aluguel subiu, não tem isso, não tem aquilo. Ótimo. Problema bom, né? Problema bom. Vamos atrás, vamos organizar. Aí vem gente de fora. Legal. Entendeu? Então você cria o ambiente positivo. Né? Isso falando dessas grandes empresas. Agora, existe uma política fiscal que deve ser aplicada às pequenas e médias empresas, que ainda são a grande força de emprego, de geração, né, de resultado para a sociedade, que tem que ser mexida no âmbito nacional.
Tá? O ICMS fica discutindo e apagando incêndio, diminui a alíquota aqui, sobe ali, faz isso, mas tem pouco espaço fiscal para você atuar muito. Tem que desburocratizar. Sim. Agora, o que nós precisamos no Brasil urgente é a reforma tributária. Esse é um compromisso que toda classe política que foi eleita no Congresso Nacional deve ter como prioridade. Né? E nós vamos perseguir esse caminho. Aperfeiçoar, né? Porque o mundo mudou, nós estamos vivendo outro tempo e hoje. Outra coisa, Felipe, essa discussão de cada estado ter a sua legislação, você cria barreiras entre estados. Parece que eu estou mudando de país, cara. É um troço muito agressivo. Muda, isso. Né? Você atravessa a Europa, atravessa os Estados Unidos, atravessa o mundo sem essas barreiras. Aí você chega aqui, passa de São Paulo para o Rio, parece que está mudando de país. Não, literalmente. Você sai de São Paulo ali para o Rio, já muda tudo. Qualificação de mundo, tudo. Falando de inovação, vamos falar aqui de inovação, né? Quais são as iniciativas, o que você pretende desenvolver para o ecossistema de startup? Startup é um tema que agora virou pauta, né, mundial de inovação, né, e pouca gente entende o que é uma startup. De fato, que nada mais é o quê? Uma startup é quando você tem uma ideia, você cria um modelo de negócio e transforma ele num modelo escalável e replicável, que você possa apertar Ctrl+C, Ctrl+V e repetir esse modelo em larga escala, e que tenha um viés de tecnologia. O que você pretende desenvolver de política pública para um jovem de uma escola pública criar uma ideia e conseguir transformar isso numa startup? O que você tem de iniciativa mapeada na sua cabeça que vai ajudar esse ecossistema de inovação? Até porque que eu pergunto isso? Nosso estado, né, a gente vem trabalhando, eu brinco, né, quando eu vou fora do Brasil, né, que a gente precisa sair do 3G para o 5G e você já está dando aí vários caminhos que já estão sendo feitos, que a gente está nesse processo, que é sair do estado gado, grama e governo, né? E a gente, obviamente, precisa atrair ambiente de inovação, grandes empresas, que é o que já está sendo feito, para poder desenvolver esse ecossistema de inovação. O que você tem de política pública, desde para a criança, ali, para o jovem que está numa escola no governo do estado, até para um jovem, né, que está com uma ideia de startup, para que ele fique aqui, que ele desenvolva as coisas aqui para poder fomentar o nosso ecossistema? Eu entendo que esse ambiente, né, ele tem que ter total apoio do público, né, da política pública, porque não é que ele seja o futuro, ele é, na verdade, o presente. Para uma transição de um modelo que está posto. Exatamente. Né? E o governo deve, inclusive, ajudar a liderar, pelo exemplo, esse mecanismo. Quantos processos dentro do governo ainda são totalmente obsoletos? Verdade. Né? E que existem soluções de startups, soluções tecnológicas para você transformar processo dentro de governo. Aí você bateu num ponto importante. Estados Unidos, para a gente abrir uma empresa, a gente abre em um dia. Né? Aí eu fico imaginando, será que a gente consegue chegar, não em um dia, mas em uma semana, 10 dias, ou algo até menos? É possível isso? Claro que é. Claro que é. Qual que é a diferença dos Estados Unidos aqui? Do ponto de vista tecnológico, não sei. Você sabe qual é a diferença? Muitas vezes o governo tem os interesses, quando eu falo de corporações, eu falo um pouco disso. Tá, vou te dar um outro exemplo. Vamos fechar prédio físico de agência fazendária? Nossa, tem prefeito que vai gritar, tem gente que vai reclamar, tem uma série de reações. Agora, se você colocar tudo num celular, você tirar nota fiscal, tudo pelo celular, para que o prédio com aquele monte de servidor? E despesa. Qual é o caminho da produtividade no privado? Não é inserção de tecnologia, incorporação de tecnologia? Em governo não é diferente. Você só tem que quebrar o paradigma, né? Romper algumas barreiras que existem, que é o processo, né? Que é o processo. Uma criação de uma nova cultura de digitalização. E que está acontecendo. E sabe por que está acontecendo? É claro que o gestor, o eleito, tem que puxar isso. Eu falo muito dentro do governo. Eu falo, olha, nós vamos avançar nessa lei. Mas não vai dar certo por causa disso, por causa daquilo. Tem que ter assinatura, tem que ter o carimbo, tem que ter a segurança. Sim. Eu falo, gente, banco é banco e tem segurança. Né? Hoje acabou isso. Agora, o grande argumento que eu uso com eles é o seguinte. Eu falei, olha, se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Governos vão perder a legitimidade. Ninguém vai reconhecer mais.
vai virar algo que as pessoas olham ele tentando se impor sobre a sociedade nas suas várias travas existentes, e as pessoas vão ficar com esse olhar, né, crítico, assim, repulsando. E aí explica um pouco do momento político que a gente vive. Total. É isso. É isso aí você pergunta, por que você quer ser político? Para mudar isso. E pessoas da iniciativa privada que tem que entrar. Né? Agora fala assim, não é fácil, vai acontecer. Não, tem que ter determinação, resiliência, perseguir dia a dia isso. É um processo também. Tudo é um processo. O Detran, cara, o que era o Detran 10 anos atrás, o que é hoje? Está tudo aqui no seu celular. Digitalizado. Digitalizado, 100% digitalizado. Você falou de abertura de empresa. Em 2015, quando entrei no governo, o tempo médio para se abrir uma empresa era de 60 e poucos dias. Meu Deus. Hoje é de 5. 5 dias. Mas vamos chegar igual aos Estados Unidos, em 1. Opa! Ou em horas. Os empreendedores agradecem. Nós fechamos 14 juntas comerciais pelo Estado. Documento, malote, análise do documento, retorno malote, dá validação. Hoje é feito tudo eletronicamente. Então são coisas tão óbvias, mas que existem as resistências internas que você tem que ir quebrando. Devagarzinho. Pouco a pouco. Mas tem que ter essa liderança. Tem que ter esse caminho, puxar essa fila. E nesse ambiente de startups não é diferente. Nós temos alguns instrumentos para ajudar isso. Apoiar em massa a qualificação. Legal. Por exemplo, bolsas na escola do ensino médio. Isso é uma novidade, não tinha. Pega a galerinha que se destaca nas Olimpíadas e dá bolsa para os moleques, ou para as meninas, né? Para a galerinha se desenvolver, se interessar pelo conhecimento, pela ciência, pela inovação. Isso é uma coisa importante. Outra, ferramenta fiscal. No ambiente de startup, vamos zerar como a gente praticamente faz com as grandes indústrias. Para atrair as startups. Claro. Legal. Para atrair as startups. Isso é importante. Da mesma maneira que a gente faz com grandes empresas, que tem uma consequência na economia muito pesada, você fomenta também com isenção fiscal as startups que queiram vir para você acelerar o processo, dar ânimo, né, desburocratizar o processo. Então, são medidas simples e que você pode ir tabelando com a iniciativa privada no sentido de fomentar e criar cada vez mais o ambiente de negócio, esse ambiente de negócio propício. E as coisas acontecem, né? O ecossistema vai ganhando vida. Como você fala, magic happens. Né? A mágica acontece quando você vai criando esse ambiente. E fomentar o empreendedorismo. Né? Com certeza. Que é um grande desafio. Os nossos jovens, e aí é o desafio da escola, os nossos jovens, eles não... O neném tem um motivo. Eu não quero mais estudar e eu não quero trabalhar ganhando ali um salário. Bom, por quê? Por quê? Porque o cara não se reconhece naquele aprendizado e ele não se reconhece naquele trabalho. Então, fomentar o empreendedorismo, mostrar que o caminho que ele está pensando... É um caminho, né? É o caminho. Que ele pode seguir e, obviamente, criar independência. E veja como as coisas que a gente fala de governo e tecnologia, quando a gente faz a rede de fibra ótica para o 5G que eu comentei, você sabe como é que remunera o investidor? É uma empresa chilena que ganhou. Sabe como é que ele vai ser remunerado? Não. O Estado gasta 5 milhões por mês com telefonia. O posto de saúde, o hospital, a delegacia, o quartel da polícia, a AGEFA, dos 79 municípios. Quando eu conecto tudo com fibra ótica, eu vou remunerar a empresa operadora por IP. Eu ganho velocidade, ganho tecnologia e diminui preço, com valor abaixo desse. O leilão foi o que eu gasto descontado. A empresa investe e presta serviço, 25 Olha que legal. anos. Tá? Está rodando aqui no Estado. Uma parceria boa. Daqui a um ano, todas as repartições públicas não tem mais 0800, ramal, não sei o quê. É internet. Isso é interessante. Daqui a um ano e pouquinho. Olha o ambiente. Aí a consequência disso, inclusão digital nas escolas, lousa digital, telemedicina, inteligência na segurança pública, câmaras de monitoramento, de placa para fisco. Aí você a fiscalização começa a mudar, né? Você vai automatizar, já entra menos concurso, na Smart Cities, nessa pauta. Pronto. Legal, muito legal. Falando dessa área tecnológica, a gente já está com um processo de andamento de instalação do Parque Tecnológico em Campo Grande. Que na minha visão, isso aí vai ser um grande divisor de águas para o nosso estado, para a cidade também, na atração de empresas de tecnologia,
né, e de qualificação de mão de obra, então você acaba mexendo em toda a cadeia. Eu queria entender qual é a sua visão sobre o parque tecnológico. Em caso de você ser o próximo governador, você pretende trabalhar em conjunto com a prefeitura? Porque a gente entende que tem a questão política, passou as eleições, a gente precisa trabalhar em conjunto para desenvolver o nosso estado. Claro. Entendeu? Eu queria saber um pouquinho da sua opinião, porque eu vejo que governo ou prefeitura precisam trabalhar em conjunto. Então a gente tem que focar nisso junto com a iniciativa privada e de uma vez por todas dar esse grande salto que já está em processo, que é um trabalho que vocês vêm fazendo aí, trazendo grandes empresas, para a gente de fato romper essa barreira e botar o nosso estado no mapa mundial que sai, que essa é a nossa ideia. Sei que sou ousado, né, trazer essas grandes empresas, mas eu tive no Vale do Silício, conversando com a NVIDIA, tá, que é uma das maiores empresas do mundo de inteligência artificial, que tem muito interesse de se instalar aqui no Mato Grosso do Sul, dentro do Parque Tecnológico. Então, qual a sua visão e se você pretende, em conjunto ali com a prefeitura, independente do grupo político, tá? Porque isso, a alternância de poder vai ter, né, para poder desenvolver. Felipe, a visão é de parceria total. Né? O Estado tem que apoiar qualquer iniciativa nesse sentido. Tem daqui de Campo Grande, tem Ponta Porã, e tem outros municípios que queiram se desenvolver nesse viés, não só o Estado apoiar, como ajudar a liderar também iniciativas de lideranças locais que tenham essa visão. Então, se a prefeitura está trilhando esse caminho, merece e precisa de todo o apoio do Estado. Eu sou uma pessoa assim, a questão política não me afeta. Isso é importante. De maneira alguma. Você passa a política, vira a página, a gente trabalha com 79 municípios. O cidadão não tem nada a ver com a sopa de letrinha de partido. Partido A, partido B, partido C, não interessa. Ele quer o resultado. Nós temos que prover o resultado independente da política. Então, o apoio para o desenvolvimento, como a gente tem feito. Se tem um governo que, a experiência que eu tive de ser municipalista, que é ouvir e atuar nos municípios, nos 79, independente de cor partidária, foi o governo que eu participei, que eu nunca deixei isso inflamar ou contaminar esse ambiente de tomada de decisão. Isso é muito importante. O que acontece é que algumas lideranças municipais, ou o inverso acontece, estaduais, têm uma visão contrária. E aí dificulta, mas nós temos que insistir e fazer acontecer. Porque o setor produtivo ele quer essa estabilidade política para a gente poder produzir. Né? A gente entende que isso faz parte da política, as divergências de opiniões, mas a economia... E as pessoas não têm nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Então, cada um que defenda as suas propostas... Então, tem que integrar o apoio e nós temos que fomentar esse tipo de iniciativa. Isso é importante. Para a gente caminhando já aqui para o final, eu também queria entender um pouquinho da sua visão, né? Um exemplo, né, que eu uso aqui, que vem ajudando o Estado, é esse intercâmbio de empreendedores daqui para o Vale do Silício, para Israel, para a China, que são polos de inovação mundiais hoje, né? Obviamente o Vale do Silício é o mais conhecido. Qual que é a sua visão? Se o governo também pretende, né? Nós temos a Fundect aqui hoje, que tem esse papel, né, que é dentro da pasta ali do governo, de fomentar esse intercâmbio entre empreendedores, seja com viagens, intercâmbio de informação, acesso a fundo de investimento estrangeiro, para poder desenvolver o nosso Estado. Como é que você enxerga isso? E se também no seu governo você pretende desenvolver alguma iniciativa nesse sentido? Muito, muito. Eu acho que o Mato Grosso do Sul ele está, pelos programas que nós estamos colocando, né, o nosso plano de governo, quero convidar todos para que olhem. Eduardo Riedel, lá na minha página está o plano de governo. Qual que é o site, Riedel, para a galera que está acompanhando a gente? Eduardo Riedel. Eduardo Riedel, ele acessa lá o plano de governo. Acessa o plano de governo. Então o site, vai ver meu rosto lá, pedindo voto, mas vai ver o plano de governo, tem um conteúdo bacana. Perfeito. E o plano de governo, ele tem a seguinte chamada: Estado próspero, inclusivo, verde e digital. Legal. Olha os grandes eixos colocados, e é o único plano de governo, né, eu acho que da história do Estado, que foi feito sob a forma de um planejamento estratégico. Então ele é um BSC. Né? Ele tem as 4 dimensões, é um plano estratégico com os objetivos estratégicos se desdobrando nas ações. Para cada área central. E com esses 4 eixos que, na verdade, é a nossa visão. Legal. Né? Próspero, inclusivo, não vamos deixar ninguém para trás, né? Verde, sustentável e digital. E governar para todos, né? Para todos, inclusivo. Isso é importante. Se você pegar essas 4 grandes dimensões,
nós estamos enxergando o Mato Grosso do Sul para frente. Legal. Tá? E nesse sentido, a internacionalização do Mato Grosso do Sul é mais do que necessária. Essa é até a minha última pergunta nesse sentido. É que você falou de missões, fomentar, é isso. Um escritório de negócios, né? Eu acho que esse eu até queria entender um pouquinho mais se o governo, no seu governo e também o governo atual já tem essa visão, né, desenhada. São Paulo, né, que as grandes empresas estão lá, os grandes escritórios, de fato que eu estou morando lá hoje, e também fora do Brasil, né? Tudo que for promover. O que você enxerga de possibilidade nisso daí? Eu tenho uma visão, um aprendizado, na verdade. Eu, quando estava na CNA, eu fui responsável por abrir os escritórios da CNA na Europa, na China e nos Estados Unidos. Opa, você que fez isso, cara? Que legal, isso, cara. Em um ano eu fui 6 vezes para a China. Olha só. Então, em Xangai, ficava o escritório. Pequim lá, um centro político, mas como era business, né, Xangai. Nos Estados Unidos era político, era em Washington. E na Bélgica também político, lá na Europa, na Bélgica, né, por causa da comunidade. A experiência que eu trago disso é que a internacionalização não é o espaço físico que dá. Perfeito. Tá? Então eu acredito hoje, se a gente pensar, o Mato Grosso do Sul tem uma relação muito forte com a China, muito forte com a Europa, muito forte com os Estados Unidos. Se vai buscar a tecnologia, é Vale do Silício, mas tem coisa acontecendo no mundo inteiro, Israel, da China. Na China também. Os caras importaram um mundo de estão crescendo cérebro. Absurdamente. Então eu acho que um modelo mais flexível, sem o físico, com embaixadores, promovendo, tendo pessoas nesse objetivo, fomentando parcerias, convênios, viajando, fazendo acontecer, num formato leve, rápido, representativo, com autonomia, eu acho que é mais produtivo. Primeiro que você ganha orçamento para isso, sim. Mas se você tem estrutura física, é aquela história. Fica mais caro. Estrutura física, né? Fica mais caro. A gente está falando de tecnologia, a gente vai entrar nessa, vamos ter um escritório em São Paulo, um escritório, ou vamos ter pessoas fomentando com o seu laptop, com a sua conectividade, sabendo o que quer, sabendo onde vai chegar. Então, eu sou mais nessa linha. Agora, não podemos perder de vista que a internacionalização é fundamental. Tá? Os convênios, essa necessidade de interagir mais com o mundo todo é fundamental para o Estado. Até porque nós temos o que dizer e o que mostrar. É o único Estado brasileiro que é net zero 2030. Olha apresentado na COP26. Com um programa redondinho. Olha o que nós estamos falando para poder vender o Estado. Isso é Meus amigos, o Mato Grosso do Sul é net zero. Até 2030. O Mato Grosso do Sul conseguiu viabilizar a energia elétrica para 12 milhões de hectares do Pantanal através de uma tecnologia altamente inovadora com geração solar, sem rede de transmissão e sendo mantida pela concessionária de energia do Estado. Vai de barquinho, vai a cavalo, vai de tudo, manter as 2.800 unidades de geração de energia esparramadas no Pantanal. Ganhou um prêmio em Londres do projeto mais inovador público em energia do mundo. Olha só. Isso é importante, né? Política. Então veja que se você colocar o Estado nessa agenda, as coisas vão acontecendo. Vão se desenvolvendo, né? A gente precisa promover as oportunidades para o mundo que acontece aqui. E o que você falou é muito importante, né? Essa ampliação de horizonte, sabe? Trazer gente, levar gente, qualificação de mão de obra, atrair investimento. Muito legal, Ridel. Olha, fico feliz aí. Obrigado pelas respostas. Sei que você está corrido aí também hoje, tem uma agenda. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Fala aí. Pode perguntar. Posso virar um entrevistador aqui um pouquinho? Pode, fala aí. Eu falei uma coisa aqui da escola e da minha preocupação, né? Os meninos que não querem estudar nos anos finais e não querem trabalhar, ficam... Aí eu pergunto assim, o que se quer quando crescer? Né? Qual que é a motivação? Por que eles não estão... nenhum nem outro. Por que é nem? É aquela pergunta, o que você quer quando crescer? O que essa galera tem para responder? O que você acha, você que... Claro, nós temos que pegar faixa estratificada de renda, de formação, o Brasil é um país desigual, nossa pirâmide... Sim, isso é um fato. A gente conversa aqui, nós estamos aqui na pirâmide. Mas olha lá, dos 205 mil alunos que nós temos da rede pública, e é uma rede que está muito bem, né, avaliada, melhorando a formação, pensando nessa internacionalização, na melhoria do conhecimento, matemática e português principalmente. Mas a pergunta, o que você acha, né, como jovem, como empreendedor, como adepto
da inovação, o que falaria, o que esse jovem responderia? O que você quer quando crescer? Porque eu não estou nem querendo estudar e nem querendo trabalhar. Esse é o ponto, né? A gente tem a nossa geração, né? Eu estou com 34 anos hoje e vejo que quando eu era um adolescente também, não tinha muito claro o que eu queria fazer. Então você vem desse modelo educacional, ou você vai formar numa profissão, um autônomo, ou você vai ser um dono de empresa, ou você vai ser um investidor. Só que o que aconteceu? Nesses últimos anos, hoje, um adolescente, né, ele consegue, por exemplo, com essa questão da inclusão digital, ganhar dinheiro jogando videogame. Coisa que há 10 anos atrás o papai falava, não, tem que estudar, óbvio, eu posso estudar e posso também ganhar meu dinheirinho na internet. Tá? Então, o mundo mudou hoje. Então, se você me perguntasse, Felipe, o que você enxerga? Eu vejo que é o seguinte, o mundo mudou, a internet está aí, então eu como jovem, vamos supor, se eu tivesse 14, 13 anos, primeira coisa, eu quero ganhar meu dinheiro, a minha independência financeira, eu quero ajudar minha mãe, quero ajudar meu pai. Quais são os caminhos que tem? A internet é um deles, né? Uma startup, você criar o seu negócio, você tem vários exemplos, né, a nível mundial de jovens que se encontram no empreendedorismo ou no seu primeiro emprego para poder se desenvolver. Então a minha visão é que o quê? Eu, como aluno, 14, 15 anos, me encontrei no empreendedorismo. Então eu vejo que esse é um grande caminho aí para os jovens, o empreendedorismo. E eu uma acho ferramenta de transformação social. Isso deve ser inserido no ensino fundamental de maneira muito forte, porque quem tem essa vocação, essa habilidade, você desperta isso. Com certeza. E resolve boa parte de problemas dessa resposta. Questão social também, né? A geração de emprego. Então eu, por exemplo, sou um caso que me encontrei no empreendedorismo. Teve amigos que seguiram com profissões, advogado, médico. Outros que estão trabalhando em outras empresas. Então, essa é um pouquinho da minha visão da educação. Eu tenho esse exemplo em casa. Eu tenho um filho de 22 anos e uma menina de 24 que estão nessa linha. O importante é se encontrar. É se encontrar. Isso é legal. Aí. Legal. Fechado? Fechado. Amigo, obrigado pela sua presença aqui conosco, por compartilhar todas essas informações para a galera que acompanha a gente. Eu tenho certeza que a nossa audiência, que é um público empreendedor, que está fomentando o negócio do nosso estado, vai ficar muito feliz de saber da sua visão, do que está acontecendo no nosso estado, porque tem muita gente que desconhece ainda essas políticas públicas, e aqui é uma grande oportunidade para você expor as suas ideias. Legal. E te desejo também boa sorte aí nas eleições, e muito sucesso, e obrigado pela sua presença. Felipe, eu que agradeço e quero aqui parabenizar a ação, a atitude de vocês, sua, da Sara, dos parceiros, né, de estabelecerem aqui em Campo Grande uma linha nesse sentido, uma liderança nesse projeto, acreditar no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste. E o que eu posso dizer a vocês é que me dá uma esperança muito grande na nossa juventude. Né, e a gente pode trabalhar muito junto, sim, com não especificamente, né, empresa A, B, C, mas com esse ambiente. Né? E aí a gente cria uma oportunidade para esses jovens que estão lá no segundo grau, nas escolas públicas. Nas escolas, dá oportunidade para eles. Eu não tenho dúvida que vai brilhar o olho de muita gente, né, quando a gente criar esse ambiente lá dentro da escola. Isso é legal, você oferecer a mesma oportunidade que eu tive, que você teve, para uma criança, para um jovem de uma escola pública. E é assim que eu acredito que a gente vai mudar o Estado. E é isso que me motiva na política, viu, Felipe? Para a gente encerrar, já que você falou nisso, qual que é o seu maior sonho, Riedel? Vamos falar agora do Riedel. Riedel, pessoa física, seu sonho. O que você quer deixar de legado aí para o nosso Estado? Eu tenho certeza, né, que a gente avança degrau por degrau. Se eu for eleito daqui a 4 anos, nós entregarmos um pouco do que a gente falou aqui, né, com o governo digital, um Estado que cresce, que se desenvolve, que gera oportunidade para as pessoas e que essas pessoas estejam sendo preparadas para essas oportunidades e para se desenvolverem, a gente sai bastante feliz. Obrigado. Show de bola. Gente, você que está acompanhando a gente no podcast, estive hoje com o Riedel, expondo as suas ideias, a visão dele sobre desenvolvimento econômico e tudo que está acontecendo no nosso estado nos últimos 4 anos também. E fica aí para vocês assistirem e também escolher o candidato aí que mais vocês se identificarem nas propostas políticas, sociais e econômicas. Então, a tecnologia pode ajudar, inclusive, a escolher o candidato. Dá um Google em todos eles. Fica aí o convite do candidato Riedel para você dar um Google, pesquisar ali o plano de governo. Falamos de bastante coisa, esse podcast está imperdível. Agradeço vocês, um grande abraço, tamo junto. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu.